Pensei que ela fosse culpa ninguém tá ali, ela que foi lá. Bom, gente, boa noite. Vamos começar aqui. Eu sou Marcelo, da minha Campinas. Acho que para começar, vamos fazer uma rodada de apresentação, para a gente se conhecer um pouquinho. Depois eu apresento um pouquinho e passo a palavra para o professor, para a gente começar o nosso debate. Eu sou o Marcelo, sou aqui da equipe da minha Campinas. Celeste, do Fórum de Cidadania. Solidade, mas pode me chamar de Sol, sou assistente social. Sou o Thiago, eu sou do Fórum de Economia Solidária, do Ministério da Cidadania, e trabalho na assessoria do vereador Pedro Paulino. Eu sou Elaine, sou educadora ambiental, trabalho com cooperativas de reciclagem. Sou Valdir Viso, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Carlos, acompanha o trabalho do Vizinho. Eu sou Maria Rita. Eu vou tirar esse senão eu vou acabar Renato, escutando. estou aqui também pelo Sindicato dos Químicos e também trabalho com a TV Movimento. Eu sou o Vladimir e, como engenheiro, eu sou curioso. Eu sou Renata, também sou formada em engenharia, mas sou aposentada e estou aqui como cidadã, né? Eu sou Heloísa, sou aposentada também, vamos ver do que se trata, minha cidade. Sou José Renato, sou economista, estou acompanhando minha Campinas. É isso aí. Sou Gabriel, tenho interesse no tema resíduos e sou presidente da Associação dos Transportadores de Resíduos de Campinas. Meu nome é Cássio, eu faço parte da Proesp e também da Rede Sustentabilidade. Meu nome é Carlos Reis, mas podem me chamar por Reis. Sou técnico mecânico, projetista de máquinas e equipamentos e tenho um grande interesse em resíduo, inclusive em reciclagem. Eu sou o Salomão, advogado, contabilista, membro do Conselho de Administração da Mata Santa Genebra, membro da Proesp, membro do Conselho Municipal de Proteção dos Animais, e fui diretor da Coab, diretor aposentado da Unicamp, entre outras coisas. Do CNDU. Sou Marina, da IPCP Unicamp, e nós temos uma equipe que trabalha com cooperativas de catadores. Eu sou o Lucas, estudante de Engenharia Mecatrônica na Unicamp e vim acompanhar o que vai acontecer. Eu sou Dominique, formando em Geologia no Unicamp, já faz tudo que eu me Campinas no ano passado. E agora acompanho. Eu sou Rebeca, sou da IPCP Unicamp, trabalho com cooperativas de catadores. Sou a Cláudia, sou também da equipe da minha Campinas. Bom, para quem não conhece a gente ainda muito bem, a minha Campinas, a gente existe desde 2015, chama Rede de Mobilização. Nossa razão de ser é aproximar a população das tomadas de decisão política da cidade sem passar necessariamente pelos partidos. A gente faz uma atuação apartidária, não que a gente não dialogue com todos os partidos, mas a gente sente que a população também tem que ter um contato mais direto e influência mais direta nas tomadas de decisão. Então, para isso a gente faz campanhas de mobilização sobre os mais variados temas, faz encontros como esse mensalmente, de vez em quando dá perna, a gente tenta fazer formações políticas. A Domi veio no ano passado para a gente fazer isso. A gente fez uma formação para jovens no SESC. Então a gente faz esses encontros mensalmente para discutir assuntos importantes da cidade. E esse é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, e não poderia passar batido. Está passando uma lista de presença. Quem
a gente pede que assine, e quem quiser também acompanhar a gente para outros assuntos da cidade, para acompanhar as nossas campanhas. E a gente também se mantém só com doações, não recebemos dinheiro nem do governo, nem de empresas concessionárias de serviço público, nem de partidos e nem de políticos eleitos. Então por isso que a gente está sempre também meio chato pedindo, porque a gente acredita muito no nosso trabalho e conta com pessoas que doam mensalmente e ajudam a manter a nossa equipe trabalhando atenta na cidade, montando campanhas para participação política. Essa casa, por exemplo, é um acordo que a gente teve com a família dona dela para ficar aqui. A gente tem um acordo de comodato e gosta muito dela, fico muito agradecido por ela e cuida muito bem. Quem quiser depois dar uma conhecida. E é isso. Vou passar a palavra para o professor. Cláudia combinou 30 minutos, é isso? Acho que sim, né? Poderia ser meia hora. A gente acho que tem bastante falas também. Tá bom. Então, boa noite a todos. Assim, eu sou apreensivo, mas eu tenho o prazer de vir aqui conversar com vocês. Mas até perguntei para ela onde é que eu estou pisando. Assim, ela me convidou para uma conversa, depois eu descobri que eu era a estrela, né? E aí ela me chama de especialista, até falei para ela. Não gosto muito dessa palavra, especialista. Especialista é aquele cara que a imprensa chama para dizer o que ela quer ouvir. Né? Então, nós não somos especialistas. Né? Sou um cientista, faço pesquisa na área de energia. Hoje nem tanto com resíduos urbanos. Durante um período da minha vida, por 2 anos eu fui diretor da limpeza urbana aqui de Campinas, então isso aí, assim, a experiência prática foi muito interessante. E hoje a minha principal linha de pesquisa é combustão, gasificação e pirose de resíduos da agricultura. Né? Assim, por que eu não trabalho com resíduo urbano? Porque custa muito caro desenvolver a tecnologia. Essa é a razão. Ainda não tem o suporte de financiamento, a pesquisa de empresas que têm interesse nisso. Para fazer pesquisa com resíduo urbano diretamente custa muito caro. A gente só tangencio algumas coisas, né? Porque eu trabalho realmente com tecnologia, eu boto as coisas para queimar. Né? Então, eu gosto de botar fogo. Tá? Então, com resíduo urbano, por que é sem produção? Assim, para fazer entender que resíduo urbano não é uma coisa simples, trivial. É um dos materiais mais complexos, mais complicados de se aplicar tecnologia, porque ele é heterogêneo, tem um monte de tipo, um monte de composição, um monte de tamanho, né? e é muito difícil realmente desenvolver tecnologia firme para lidar com resíduo urbano. Tanto é que não existe. Bom, no Brasil não tem tecnologia em quase nada, mas em resíduo urbano, assim, as maiores tecnologias são dos países desenvolvidos. Na Europa, um pouco os Estados Unidos, Japão. Então é isso. E aí, falando sobre esse edital que está, assim, que vai sair, né? Eu dei uma olhada na documentação, eu vou me ater ao que eles chamam de termo de referência, que é a proposta técnica. Né? Esse edital é uma proposta de ceder a uma empresa que vai ganhar, que supostamente ganharia a concorrência por 30 anos. 30 anos. No passado, 30 anos era uma vida. Né? Por 30 anos, de toda a operação de resíduo urbano da cidade. Então, é uma coisa de alta responsabilidade. Uma vez que é amarrado o contrato, está escrito, não vai poder mudar aquilo lá. Vai ter muita pouca flexibilidade de mudança. Então se toma uma decisão para um horizonte daqui a 30 anos. E o que eles estão propondo? Bom, eles estão propondo, primeiro que vai ter coleta seletiva. Depois vou falar dos detalhes. Então que a empresa, assim, estão propondo um monte de coisa, o trivial, né?
varrição, tal, ponto de coleta, ecoponto, não sei o que, essas coisas que deveriam ter mesmo em grande intensidade, mas os pontos principais é a destinação do resíduo urbano. Então, se a gente olhar assim, a composição do resíduo urbano, né, domiciliário, podemos dividir em 3 grandes partes, né, aquela parte que é reciclável, papel, plástico, vidro, metal, aquela parte que é matéria orgânica, né, resto de comida, resto de jardim, ou seja, são parcela orgânica com muita umidade, e aquela parte que não é nada disso, que você não recicla, né, então, por exemplo, pano, pedaço de madeira, fralda, cocô de cachorro, bom, isso vai na matéria orgânica, né? Sapato, couro, essas coisas que não tem tecnologia, não compensa reciclar. Então, teriam essas 3 partes. Então eles dizem lá, então, nós vamos então reciclar. A empresa vai ter que coletar, fazer a coleta seletiva, depois tem umas restrições da coleta seletiva, eu vou comentar, e supostamente vai destinar as cooperativas, para que as cooperativas comercializem. Né? Então é a coleta seletiva. Na matéria orgânica, eles escrevem, prevêem, que vão fazer biogás. Né? E que vão fazer composto. Então são 2 coisas que você pode fazer da matéria orgânica. Você pode fazer composto orgânico, que é um processo que a gente chama de digestão aeróbia, né? Então, com oxigênio, ou o biogás, que é uma mistura de metano e dióxido de carbono, e mais uns pedacinhos de outros gases, que é o que é chamado de digestão anaeróbia. Né? Então, o composto orgânico ele se presta à agricultura. Né? E o biogás, você pode gerar energia. Pegar o biogás, enviar um motor de combustão interna e gerar energia lá. E uma terceira coisa, que eles vão produzir um negócio chamado CDR. CDR significa combustível derivado de resíduo. Ou seja, o que não é reciclado, o que não é matéria orgânica, vira esse troço que é o CDR. Isso é uma tradução literal do inglês, quem for procurar na literatura do RDF, Refuse Derived Fuel, combustível derivado de resíduo. Então, esse é a construção do modelo, né? O modelo de gestão que está portanto nesse termo de referência, por 30 anos. Então, a gente tem, assim, eu dividi em um grande problema, né? Tem um grande problema nessa proposta, depois os probleminhas pequenos. E o grande problema é o seguinte: estão propondo um modelo, um sistema de destinação, um sistema integrado, sem que a gente saiba da onde veio essa decisão. Eu desconheço que exista um estudo técnico que deveria ter sido feito, porque afinal é uma tomada de decisão, e lidar com o lixo urbano, como falei, é um negócio de alta complexidade, exige grande tecnologia, coisa que as prefeituras não têm, não sabem, não tem gente preparada para lidar com isso. E as empresas também não têm. As empresas que cuidam do lixo não têm. Eles sabem fazer o feijão com arroz. E assim, isso só comprova uma coisa que às vezes eu digo nas palestras que eu tenho fugido de dar, que as prefeituras, os municípios, elas abdicaram do poder e da obrigação delas em fazer a gestão do resíduo em favor das empreiteiras que cuidam disso. Então, quem dita as regras, as normas, basicamente são as empreiteiras. Eles colocam no edital o que é disponível. E não tem nada de bom disponível. Por exemplo, já faz muitos anos que existe coleta mecanizada em países mais desenvolvidos que a gente. Só recentemente que a Prefeitura de Campinas instalou a coleta mecanizada. O que é mecanizado? Esses contêineres que ficam na rua. É claro, tem diversos problemas em países não desenvolvidos que nem a gente, mas, assim, vocês algum dia já tentaram acompanhar um caminhão de lixo
vocês vão aguentar. Né? O gari, o caminhão de lixo pode rodar até 70 km por dia. Na média de 40 a 50. E cada gari, coletor, ele chega a carregar de 3 a 5 toneladas por dia de lixo. Vou ficar contando. Então, assim, é uma atividade laboral cruel, né? Coisa que não devia mais existir. Aí a coleta mecanizada já é mais light. Aí vai lá, engata no troço lá no carrinho. Então, assim, a grande maioria das cidades nossas não existe a coleta mecanizada. Só agora que aqui está começando. E por quê? Porque as empreiteiras não têm isso, não se interessam, é muito mais barato contratar gari. Normalmente esses garis têm uma vida útil de trabalho de não mais de 10 anos, né? Eles têm problemas na junta, 10, 15 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui na empresa urbana, conversei com os caras. Eu não corri atrás do caminhão, nem aguento. Né? Mas eu via assim, os antigos garis, que ainda eram funcionários da prefeitura, que eles viviam os funcionários da empreiteira. Então, voltando, não tem nenhum estudo técnico, né, que diz, olha, esse é o melhor modelo, ou para nós é o melhor modelo. Isso saiu da cabeça de alguém fazer isso. Tá? O que deveria ter tido um estudo técnico, começasse com diagnóstico. Né? Bom, o que nós temos? Qual é a situação atual? Esse diagnóstico envolve diversas operações técnicas, a caracterização do lixo, como é distribuído, se no bairro A ele é assim, se no B ele é assado, coisas desse tipo. Né? Depois, uma avaliação da tecnologia, o que tem disponível hoje no mundo, né? O que a gente tem, quais que a gente pode usar. Será que o CDR é o melhor? Não sabemos. Do ponto de vista para a nossa aplicação. E depois uma análise econômica. Bom, vou produzir CDR, vou produzir composto, vou vender esse troço. Assim, a Campinas produz hoje umas 1.000 toneladas por dia de lixo, provavelmente, né, se é que eu estou atualizado. A parcela orgânica é metade disso, um pouquinho menos da metade. Se for fazer composto de tudo isso, vão produzir umas 200, 300 toneladas de composto orgânico por dia. Onde é que vai esse troço? Quem que vai comprar? Isso vai ser nos apartamentos das pessoas para adubar plantinha. É um volume muito grande. Então, deveria ter esse estudo técnico. Né? Sim. Diagnóstico, que tem disponível, um estudo de mercado, um estudo de risco e de impacto ambiental, né? Uma análise econômica para tomar uma decisão. Fora ainda outros aspectos que eu não conheço, que é o aspecto legal, administrativo e tal, mas principalmente tem que começar pelo estudo técnico. Não existe, eu desconheço que isso exista. Eu procurei lá no site da prefeitura, achei um plano de gestão integrada, de gestão de resíduos, não sei o que, de 2012, é o que tem lá. Completamente diferente do que está sendo proposto agora. Mesmo esse plano 2012, você passando os olhos, você percebe que isso não nasceu também dessa lógica de fazer uma avaliação técnica, tal. E quem que pode fazer isso? É uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe que tem que ter principalmente engenheiros mecânicos e químicos. Porque assim, aí está uma outra questão, pode parecer um pouco de preconceito mesmo. Os resíduos urbanos são dominados pelos engenheiros sanitaristas. Mas as tecnologias hoje são tecnologias mecânicas e químicas. Fazer CDR é picar, peneirar, separar, gerar energia, é queimar, gerar vapor, passar numa turbina. Fazer biogás tem um pouco da biodigestão anaeróbia, mas depois é limpar o gás, passar no motor. Além dos engenheiros químicos e mecânicos que deviam participar disso, também tem que ter urbanistas. Bom, como é que vai acontecer, onde vão botar isso, como é que vai transitar o resíduo, onde vai separar, precisa de uma estação de transbordo, não precisa. Biólogos, para ver qual é o impacto, ajudar no impacto ambiental, na flora, nas águas, coisas desse tipo. E claro, engenheiros sanitaristas também.
Então, essa equipe, ela não é tão disponível, não é barata, ela não existe. Eu desconheço, assim, tem algumas empresas que talvez consigam reunir tudo isso, mas o que eu soube, e aí não sei se alguém pode me confirmar, que há uns 2 anos atrás a prefeitura fez um chamamento para fazer esse estudo, e não sei se fizeram, se não deu certo, o que deu, a gente não tem ideia disso. Então, coisa mais grave desse edital é essa falta de um fundamento técnico e de dados para uma tomada de decisão. Sem isso, é uma tomada de decisão que sai da cabeça do gestor, que não necessariamente é o cara mais sábio e melhor do mundo para cuidar desse assunto. Então, esse é o grande problema, a falta dessa informação. Então, não dá para dizer, ó, isso é bom. Pode ser, mas pode também não ser. O que estão propondo não dá para saber se é bom. Então, esse é o problema geral. Depois tem os problemas menores, né? Os problemas menores é um documento que devia ser técnico, que devia ser detalhado, rico em informações, e tem 70 páginas. A grande parte ocupando com varrição, papapá, pedaço muito pequeno com essas questões tecnológicas que eu... E o pior de tudo, tem 70 páginas com índice, com páginas sem número. Bom, tá certo, é um documento provisório e tal, né? Assim, e de uma qualidade técnica, pobre, realmente medíocre. Então, aí eu fiz uma lista aqui de coisas, vamos tratar, assim, a reciclagem. A reciclagem eles dizem o seguinte, olha, nos primeiros, deixa eu ver quantos anos, nos primeiros 9 anos, a coleta seletiva vai ser feita com um caminhão gaiola. É um caminhão legal, joga o lixo, não estraga e tal. Aí no resto, não tem mais caminhão gaiola, vai ser feito com caminhão compactador. Ou seja, vão pegar, acho que já fazem hoje, todo o lixo reciclável, amassar, né? Que dificulta a triagem, a qualidade, tal. Vai ser então 9 anos com caminhão gaiola e mais 20 ou 21 com caminhão compactador. Por que esses 9 anos? Não sei. Por que depois o caminhão compactador? Também a gente não sabe. Não dá para saber por que inventaram isso. Aí diz a meta, coletar 12%. 12% do quê? Da massa do lixo, do volume, da área da cidade, também não especifica. Então, esse documento é uma falta de clareza, que assim, pode parecer bobagem, mas nós estamos falando de coisa que vai envolver dinheiro, e vai ter um contrato em cima disso. Então, tem que ter uma objetividade e um rigor técnico que não existe nesse documento. Mas depois, por fim, qual é a meta de reciclagem? Bom, com muita dificuldade você consegue encontrar uma frase lá, diz que a meta é reduzir o volume do lixo em 10%. O que significa isso? Provavelmente a mesma coisa que é hoje ou até menos. Tá? Então, você veja, vamos fazer um contrato onde coloco uma meta, um troço desse tipo. Não diz quando, como vai ser aferido, como vai ser medido, quem vai fiscalizar. Né? Então, essa coisa da reciclagem. Ele diz que, assim, a campanha ambiental, né, de incentivar todo mundo a reciclar, vai ser feita pela empresa. Não dizem que periodicidade, como vai fazer, não dá nenhum parâmetro. A empresa apresenta um plano de trabalho e ela vai ter que seguir aquele plano de trabalho que ela própria decide. Aí vocês estão vendo, se isso só confirma, isso que eu falei, que as prefeituras abdicaram do poder, da obrigação dela de fazer a gestão em favor das empreiteiras. É elas que vão apresentar o plano de trabalho. Aí tem uma palavra lá, eficácia da campanha da coleta seletiva será auferida pela redução da porcentagem de rejeitos. Tá.
não tem parâmetro, não se sabe quando, não se sabe como. Né? Então, essa é a eficácia da campanha. E a respeito das cooperativas, né? Tem um lugar que fala lá: a contratada deverá prestar os serviços de apoio às cooperativas e associações através das seguintes ações principais: auxílio financeiro pré-estabelecido. Qual? Quando? Quando? Por quê? Nenhuma palavra. Compartilhamento de dados comerciais e compradores, materiais recicláveis, visando apoiar as relações de venda dessas cooperativas e associações. Essas cooperativas não precisam, devem saber mais do que as empreiteiras fazer isso. Né? Então, isso que fala das cooperativas. Aí depois sobre a matéria orgânica. Né? Bom, o que vão fazer com a matéria orgânica? Tem um lugar que diz o seguinte: aproveitar 20% da matéria orgânica. Aproveitar? Para quê? O que é aproveitar? Não diz. Biogás. E isso aqui então é um erro crasso, que talvez vocês não entendam, mas para um engenheiro de energia é um erro crasso. Diz o seguinte: o biogás, você tem que produzir 19 mil megawatts por ano. Bom, não existe essa unidade, megawatt por ano, na termodinâmica, na engenharia. Não é isso. É alguma outra coisa que eles imaginaram, mas megawatt por ano não é. Então veja, eles estão propondo um documento técnico para dizer como gerar energia e não sabem nem se expressar a unidade de energia. Né? E aí também não diz qual é a energia. Energia térmica? É elétrica? Não diz. Aí depois o CDR. Né? O CDR é o tal combustível derivado de resíduos. Diz que até o ano 5, quando eles implantarem essa usina, então uma usina, o que deve ser essa usina? Que existe diversas no mundo e não tem no Brasil. É um processamento de lixo, que vai pegar o lixo, vai picotar, vai separar, ter algumas coisas mais óbvias, por exemplo, metais magnéticos, que você tira um equipamento magnético, é fácil, e vai produzir um troço picado que serve para queimar. Queimar e gerar energia. Esse negócio picado, às vezes tem até um nome interessante em inglês, chama fluff. E fluff é porque parece que ele é fofinho, é fofo, ele voa, né? São pedacinhos de papel e tem energia. Né? Deve ter uma energia equivalente, por exemplo, a energia da madeira, alguma coisa desse tipo no geral, mas é composto de um monte de coisa, de plástico, de madeira, de pano, de couro, que é picado e que possa queimar, e que a máquina pode separar, às vezes o que é mais úmido, às vezes consegue separar. Esse CDR ele pode ser vendido. Né? Assim, hoje, o que tem a respeito da principal utilização, o interesse desse CDR, embora ainda isso não existe, é um possível destino à indústria cimenteira. Tá? Possível destino. Como é que nasceu o CDR no passado? O CDR nasceu mais ou menos no fim da década de 60, década de 70, né? Porque esses países, Europa e Estados Unidos, eles ainda tem muita geração de energia em base térmica, ou seja, queimar coisas, né? Queimar principalmente carvão mineral. Então, uma das maneiras de se livrar do lixo foi desenvolver essa tecnologia de separar, manda lá para uma usina de térmica carvão, queima junto com o carvão um pedacinho, ele vai embora e ajuda um pouco na energia. Essa é mais ou menos a história, isso é chamado de cocombustão. Né? Então hoje, pelo que eu li em jornais, umas consultas que eu recebi lá para propor alguns estudos, não se concretizaram, a indústria cimenteira tem algum interesse. A indústria cimenteira é uma voraz queimadora. Qualquer coisa que enfiar lá no forno de cimento queima. Né? Uma temperatura altíssima, por volta de 1.400, 1.500 graus. Né? E sempre que for um pedaço, não pode substituir todo o combustível. Tem que ser sempre um pedaço, até certo limite, em que o processo permite. Né? Então, aí eles dizem o seguinte, ó, CDR tem que ter produção mínima de 9% do resíduo urbano. Bom,
também não sei se é massa, volume, supondo que é massa, significa que eles têm que produzir umas 90 toneladas por dia no mínimo desse tal de CDR. Né? E depois com uma palavra que também não consegui entender. Beneficiado com unidade de geração de energia elétrica. Não sei o que é isso. O que significa beneficiado com unidade de geração de energia elétrica. Então você não sabe. Vocês estão querendo produzir isso para vender? Ou vocês estão querendo produzir isso para queimar uma unidade de geração de energia elétrica e gerar energia elétrica? Ou se aqui ele estava referindo ao biogás que supostamente teria que produzir. Então, assim, uma falta de clareza, de objetividade, que isso aqui é uma irresponsabilidade pública, soltar um documento desse e tomar uma decisão por 30 anos. Né? Por exemplo, em todo o documento, a palavra adequada aparece 53 vezes. Não sei o que vai ter que destinação adequada. Não sei o que vai ter que fazer adequado. Bom, o que é adequado? Tecnicamente, adequado é adequado a alguma coisa objetiva. O que é adequado para mim pode ser adequado para ele. Né? Então, suponho que é adequado para quem ganhar a licitação. Pronto, não é necessariamente para o meio ambiente, para a prefeitura, tal. Então, assim, são problemas sérios, né, para tomar uma decisão por 30 anos. Aí eu dei uma lida no contrato e entendi como é que vai funcionar isso. Bom, a prefeitura paga os serviços para quem ganhar essa licitação. Não especifica como paga, não sei se é as empresas que vão dizer, ó, quero que você paga tanto, ou paga por quilo, ou paga por não sei o quê. E as empresas que ganharem vão poder vender o CDR, a energia, não sei se a coleta seletiva, e metade fica com a prefeitura, metade fica com a empresa. Esse é o modelo, né, de pagamento. Aí diz também que a empresa pode atender outros municípios. Então não vai ser Campinas. Se ela quiser espalhar aí para outros municípios, é a empresa que ganhar. Mas não tem nenhuma definição de local, onde vai ser isso. Quais são os bens que a prefeitura vai ceder ou passar para a empresa, quais que elas têm que construir. Não tem definição nenhuma, não tem uma palavra sobre essas questões nesse termo de referência. A gente não tem sei o que vão botar isso aí. Se vai ser no município de Campinas, se vai ser no vizinho, ou onde vai ser. Né? Então são esses, assim, o que eu consegui analisar desse termo de referência. E eu acho que é um bom resumo. Passo a palavra para vocês. E é por isso que essas licitações sempre dão com os burros na água, né? Porque fazem mal feito, são né? feitas por pessoas que não sabem fazer. Desde 1996 tentam fazer isso. É por isso que não dá certo. Obrigado, professor. Não sei, acho que a gente pode fazer uma rodada de inscrições, perguntas, se não quiser. Gabriel, Celeste, pode começar. Professor, obrigado pela participação. Eu só esqueci seu nome. Biso. Quero pegar alguns ganchos do Biso que eu acho importante e vou tentando resgatar e fazer links. A primeira coisa que eu acho importante que o Biso falou é, normalmente, em municípios de grande envergadura e complexidade, como é Campinas, terceira economia do estado, 17ª ou 14ª do país, os municípios fazem um procedimento que chama PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Nesse PMI, empresas privadas, sociedade organizada, ONGs, etc. e tal, juntam-se separadamente ou em consórcio e apresentam estudos para, a partir dele, ter uma tomada de decisão na qual se compõe um contrato de PPP. Isso está acontecendo hoje no município de São Paulo, isso está acontecendo hoje no município de Vitória e alguns outros são referências. Então, certamente em Campinas deveria ter um procedimento de manifestação de interesse
onde empresas vão se apresentar ou conjuntos de empresas, consórcios de empresas, e propor soluções. E elas não são de um estudo só. Eu posso pegar uma solução desse estudo, uma solução daquele e criar uma PPP que vai contemplar tudo isso. Então, primeira coisa, faltou um PMI, um estudo para considerar a situação de Campinas. A segunda coisa que eu acho importante, vou resgatar um pouco do histórico de Campinas de resíduos, né? Campinas, quando veio a 12.305, a política nacional, ela entrou numa vanguarda e se posicionou, elaborou o plano de gestão integrado de resíduos sólidos, PGIRS, né? Esse plano, ele realmente foi publicado e já se geraram alguns decretos a partir deles. Um só para construção civil, um só para resíduo sólido urbano, se pense agora num plano, só que o que acontece? Se nós perguntarmos para a prefeitura se há um diagnóstico, eles vão apresentar o diagnóstico que embasou a elaboração do plano, de 2012. Se nós perguntarmos para eles aonde estão os relatórios, quando você faz um plano, você tem que ter follow-up, você tem que ter resultados anuais para você ver se você atingiu os seus objetivos e suas metas traçadas e se você tem que replanejá-las. A prefeitura não tem isso. Daí criou-se a Comissão de Meio Ambiente de Campinas, né, que também fica patinando sobre esse assunto. Então, a importância do plano ser retroalimentado. Tá? Quando se fala de resíduos sólidos, eu vou fazer um apanhado, tá, gente? Só de contextualização. Quando você fala de resíduos sólidos urbanos, nós estamos envolvendo os ecopontos e ecoverdes. Parece que esses são instrumentos pouco discutidos no contexto municipal. Só que eles já viraram pequenos lixões a céu aberto, tá? Difundido em diversas localidades do município. Pequenos lixões a céu aberto que, teoricamente, ninguém gosta de lixão. No mínimo, aterro controlado, né? Lixão a céu aberto, não. E os ecopontos e ecoverdes são pequenos lixões a céu aberto. O volume do ecoponto e ecoverde não é insignificante. Só de resíduo da construção civil são 23 mil metros cúbicos. Isso equivale a mais ou menos 4.500 caçambas mês de resíduos. Outra coisa, eu falo como presidente da Associação dos Caçambeiros de Campinas. Nós somos 176 empresas. Em nenhum momento a administração pública solicitou o nosso dado. A gente transporta tanto volume de resíduo em toneladas, não em volume, em metros cúbicos, porque o resíduo da construção civil hoje ele é muito mais pesado que o resíduo sólido urbano. Então, em tonelada, tanto quanto o resíduo sólido urbano. E a prefeitura teima a dizer, vocês são caçambeiros. Né? Estamos falando de uma coisa. Então, existe um dado que ainda está numa lacuna de informação para a prefeitura que compõe o resíduo sólido urbano. Porque o resíduo da construção civil é urbano. Quando você fala em resíduo da construção civil, o pessoal pensa em construtora. Gente, construtora é localizado 18 meses, gera 200, 400 caçambas num ciclo de 18 meses. Né? Em Campinas hoje, por mês, nós transportamos 7.000 caçambas, unidades por mês. Então, é uma quantia bastante significativa isso, que deve entrar. Outro detalhe que o professor citou que é importante, que 30 anos sem ter inovação e tecnologia é bastante crítico, porque os diversos pontos citados pelo BISO são significativos, correto. Mas o que me chamou mais atenção é que em nenhum momento se fala em sustentabilidade, ou fala-se pouquíssimo de sustentabilidade, se fala pouquíssimo em redução ou redirecionamento, taxa de não destinação para aterro, ou seja, não tem um índice para não destinação em aterro, né? E isso me chama muita atenção porque são 30 anos que em 2050 nós estaremos a uma escuridão muito maior da sustentabilidade de boas práticas. Normalmente, numa PPP de lixo, 1% do contrato é destinado à educação e sustentabilidade.
Não vamos entrar no valor se 1% é muito ou pouco, mas é destinado. E nesse contrato não se fala em porcentagem do contrato. Um contrato de 30 anos de lixo em Campinas vai beirar alguma coisa próximo de 3 bilhões. Deixa eu só complementar, claro. Porque eu não falei sobre todos os detalhes. Claro. Não sei se fala. Eu estou falando de alguma coisa. Isso, de alguma coisa. Sim, de alguma análise. O que eu pude perceber. Sim. E aí que eu vamos acho se que eu sou competente para falar. Isso, vamos se complementando, Bisa, com certeza. Isso é muito significativo. Tá? A gente não tem um plano que pense nisso numa PPP. Tá? E a terceira é a criação de algo muito bonito, mas pouco prático. Há 40 anos atrás se criou o Complexo Delta A. Campinas voava numa vanguarda aonde se propunha e criava, implantava um complexo de tratamento de resíduos, que nunca saiu do papel, a não ser um aterro sanitário, que acabou muito antes do que ele poderia ter sido executado, planejado, e uma usina de reciclagem de materiais da construção civil, que foi a maior da América Latina, inaugurada em 2002, e que hoje se transformou num aterro de inertes. Então, uma usina que era para reciclar se transformou num aterro. Pergunta por quê? Daí você tem um monte de cadeia que acontece isso. O aterro Delta A, que era para estar funcionando, também acabou, é a mesma coisa. E quem estava na frente disso? As mesmas pessoas que hoje estão à frente criando o CIVAR, Complexo Integrado de Valorização de Resíduos. O CIVAR, que está nesse termo de referência, é um novo Complexo Delta A. Tá? Ou seja, junto, independente se vai estar terceirizado por uma concessão pública ou não, ele vai ter o mesmo modus operandi do aterro, o mesmo modus operandi da usina que virou um aterro, tá? E que terceiriza para uma grande empresa próxima daqui, que é o CGRS de Paulínia, que acaba absorvendo a incapacidade do município gerir seus próprios resíduos. Então ele é uma boa válvula que, por sorte nossa, está a 60 quilômetros aqui. Por sorte. Porque se estivesse um pouquinho mais distante, a conta de Campinas ia ser muito mais alta. Então, pegando essa parte, daí quando você entra em outros assuntos de reciclagem, coleta mecanizada, a forma de separar, eu acho que Campinas poderia modernizar um pouco, ter a parte divisível e indivisível, como é feito já em alguns municípios, como o estado de São Paulo, varrição, limpeza de bueiro, feiras, é indivisível. E essa parte de taxa aterrada é divisível. Faz muito sentido para a administração pública, faz muito sentido para a transparência de quem deve auditar a administração pública, que somos nós, a sociedade. Faz muito sentido quando você tenta retroalimentar um relatório de gestão integrada de resíduos de um município como Campinas, que é um grande gerador. Né? Então eu acho que esse termo de referência, tá, ele peca, e eu não vou, eu fui tentando fazer alguns somando, complementando do Biso, que eu acredito que ele fez uma participação bastante contundente, e realmente acredito no que ele falou. Eu acho que o primeiro caso de Campinas era fazer um PMI. Campinas não fez. Sabe o que a prefeitura falou? Olha, quem quiser dar sugestão, gente, uma concessão de 30 anos para resíduos sólidos urbanos não pode ser baseada em sugestões. Tem que ser baseada em técnica, com viabilidade operacional, econômica, ambiental, laudada, recolhida RT. Né? Não pode ser feita através de sugestões, num canal aberto. Porque sugestões eu falo assim, eu gostaria que coletasse todo dia na minha casa. Coleta de gaiola, de reciclável. Gente, hoje coleta de gaiola, todo mundo sabe os dias que tem a coleta e as pessoas passam antes coletando. Né? Por que eles colocaram 9 anos de coleta de gaiola? Porque eles subentenderam, Biso, que em 9 anos eles vão investir em educação e a sociedade vai alterar e daqui 9 anos
você pode descaracterizar a gaiola e passar a compactação. Que concordo, vai compactar tudo, 3 para 1, 2 para 1, mas você inviabiliza um pouco o seu resíduo reciclável, né? Então, assim, não deixa muito claro. Eu acho que tem um pouco de tudo isso, mas o mais importante é, ele está bem do jeito que a prefeitura quer. E eu acho que está bem sem escutar os bons exemplos que nós temos dentro do Brasil para uma PPP de tão longo prazo. 30 anos para resíduo em Campinas, eu sou até um defensor de ter uma concessão de 30 anos, porque é investimento de grande envergadura. Então a empresa que vai investir nisso, ela tem que trocar caminhão de 5 em 5 anos, ela tem que trocar implemento de 10 em 10 anos, ela tem que investir no complexo, no tal do CIVAR, que ela tem que construir ele em 10 anos, onde vai ter toda essa estrutura de CDR, compostagem, etc. e tal. Gente, faz sentido. Eles podem ter ficado 30 anos, como é a concessão de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, porque são investimentos de grande envergadura. Mas só que eles têm que estar acompanhando a sociedade. 30 anos parados sem sustentabilidade, sem inovação, né? Sem nenhum critério claro para onde vai ser investido, para onde vai ser destinado, o que vai ser feito, me parece o complexo Delta A. Me parece isso há 30 anos atrás e que hoje eu estou lá todo dia naquela região. Eu sei bem o que é uma usina de reciclagem na prefeitura que precisa de é quase uma mineração. Um triturador de mandíbula quebra a faca, fica 9 meses para você conseguir uma faca de um equipamento. Daí 9 meses você não consegue esse equipamento, porque é administração pública, a montanha cresce, chega 500 caçambas de resíduo de construção civil todo dia. 8 meses sem o equipamento funcionar. Não, pra gente Sim, então era mais ou menos isso daí, gente, que eu acho que eu só dei uma pincelada que tem muita coisa para a gente se debruçar dentro desse assunto, que eu acho que ainda é preciso conversar. Mas se for destacar uma coisa boa desse tema o CIVAR, que é um centro integrado de valorização de resíduos, ou um ecoparque, ou um complexo que tenha valorização de resíduos, é um bom caminho. Como a professora Eglê Novaes, que é da Unicamp, as professoras que estão aqui podem contribuir, pensou muito, era muito legal o complexo, e não deu muito certo, mas por outros motivos que a gente tem que evitar que eles se repitam. Obrigado. Professor Valdeste agora. Quer se inscrever nisso? Oi? Eu queria comentar alguma coisa. A gente está fazendo inscrição. Tem uma ordem. Isso. Então tá certo. Agora é a Celeste, depois o Thiago, Cássio, Reis, Salomão. Eu só gostaria de falar qualquer coisa rapidamente do que ele falou. Agora ele vai... É que a Celeste está com horário. Se puder só esperar falar dela. Se quiser, ele está falando do contrato de 30 anos. Eu acho que um contrato desse daí deveria ter previsão de revisão de 10 em 10 anos, pelo menos. Revisar tecnologias De 5 em 5. e mesmo os produtos. Né? Era isso só que eu queria falar. Eu me inscrevi agora porque eu vou sair às 8 horas, que eu vou estar viajando, né? E assim, o professor deixou claro para nós, nas suas explanação, né, que a prefeitura vai ficar totalmente refém de uma empresa, né, assim, dessa, que vai ser, né, possivelmente contratada, né, por 30 anos. Né? A empresa vai decidir o que ela faz com os resíduos, inclusive, né, atendendo outros municípios, que eu não sei exatamente o que significa isso. Fazendo o que ela quer, fica tudo aberto. Uma preocupação minha, né, assim, é aquilo que o professor começou enfatizando. 30 anos. 30 anos é muito tempo, né, para um contrato desse, né, com outras tecnologias que hoje já existem e outras que vão estar, né, assim, sendo desenvolvidas ao longo desse período. Me preocupa, né, assim, que esse contrato não prevê, né, assim, uma gestão integrada de resíduos sólidos, os resíduos da saúde e os resíduos da construção civil. Não, prevê sim, prevê. Eu não Da falei saúde? sobre. Prevê, eu não falei sobre tudo. Tá, porque assim, eu li Não, no tem, livro da saúde. prevê. Eu nem lembro o que prevê
prevê também da construção civil, mas assim, como eu expliquei para eles, não daria para relatar todos os detalhes. Tá? Eu falei sobre aquilo que é mais novo, que é mais surpreendente e que é mais preocupante. Porque o resto é feijão com arroz. Tá? Essa gestão, né, assim, já está há 6 anos aí, eles estão gradativamente acabando com as cooperativas, né, e reduzindo drasticamente a questão da coleta seletiva. Há 1 ano atrás a prefeitura conseguia, né, assim, coletar 700 toneladas mês, hoje ela está coletando 400 toneladas mês, e cooperativas estão ficando vários dias sem material para trabalhar, porque não chega resíduos recicláveis para eles poderem estar treinando, comercializando. Então é muito preocupante, né, assim, essa coisa de deixar muito sem, né, assim, informações como vai se dar essa questão do incentivo à coleta seletiva, ou acatar aquilo que se prevê na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é não gerar, reduzir, reutilizar, né, reciclar. Então é uma preocupação muito... Isso aí não tem nada nesse termo de referência. Realmente tem muito pouco, não se deixa claro. Não tem nada, não é pouco, não tem nada. Não tem nada, é zero a respeito dessa hierarquia. Então, eu agradeço a iniciativa, né, do Minha Campinas, e eu acho que nós temos que estar nos reunindo antes do dia 24, né, nós temos que estar propondo um documento, nós temos que buscar as entidades que estão aqui presentes para, né, assinar esse documento, a gente tentar impedir a continuidade desse processo, né, assim, e fazer aquilo que o senhor aponta. Né, assim, é estudo, né, assim, é um outro processo diferente dessa PPP e desse processo licitatório que está se vislumbrando aí com um tempo muito curto. Boa noite a todos. Não sei se de forma bem concisa, acho que a primeira coisa que eu identifiquei, quando eu li também tive é que a gente precisa ter esse tipo de comentário que o Biso fez, da gente compilar isso num documento, alguma coisa, que possa ir questionando os pontos que a gente enxerga como falho, apesar que tem coisa tão óbvia, mas deixar claro, por exemplo, como é que é lá, o Miller, como é que é lá, a energia por ano, megawatt por ano. Megawatt por ano, né? Coisas que, né, a gente não consegue nem entender. Então, acho que tentar, assim, daqui desse coletivo e com a colaboração do professor, da gente fazer um compilado desses comentários para que a gente possa passar para as pessoas que não estão aqui, que a gente tem relação, que a gente busca informar e tal no dia a dia do trabalho de cada um, para a gente poder mostrar para as pessoas, né, já que eu acho que nós não vamos ter grandes apoios midiáticos, né, para fazer esse questionamento. Uma outra coisa que, sim, isso é uma lei que vai para a Câmara Municipal, né? Ela vai para a Câmara Municipal ser votada no seu mérito, depois ser votada, né, na sua legalidade, primeiro na legalidade, depois no seu mérito. E eu acho que tem 2 caminhos que a gente precisa seguir juntos, que é a sociedade civil organizada, questionando na cidade, questionando para as pessoas, para os amigos, para as nossas relações, mas também fazer uma pressão no poder público, prefeitura, e no poder público, Câmara Municipal. Eu acho que, sim, quando a entrada do projeto, a gente deve propor o substitutivo, o impedimento da votação, deixar isso claro na audiência pública, falar com os vereadores que têm interesse de fazer, não só um vereador específico ou 2 vereadores específicos, mas todos os vereadores que estão interessados na temática, que têm alguma responsabilidade em cima disso, são poucos, posso dizer, né? Mas que tenham esse interesse de fazer esse trabalho, levar esse comentário para esses vereadores para que a gente possa ter uma audiência pública que realmente impeça que esse contrato e que essa aberração aí seja apresentado e a gente tenha 30 anos escravo de uma empresa para fazer o tratamento do resíduo que, na verdade, é responsabilidade do poder público realizar. Cássio. Muitas vezes, para a gente conseguir parar
por via judicial um mau empreendimento, falta um laudo técnico em que se fique bem expresso o que o nosso saudoso Ulisses Guimarães chamava de mancha de batom na cueca. Ou seja, um argumento, uma especificação técnica que mostra que uma coisa é inviável. Por tudo que eu ouvi do senhor, isso daí não é um projeto, isso daí é um deboche, uma falta de respeito, uma verdadeira chincalha do poder público em cima de nós. E baseado num ponto em que a arrogância se estabelece a partir do poder que ele exerce dentro da Câmara. Porque se a gente não conseguiu nem abrir uma CPI por conta das mortes que ocorreram no caso do Hospital Ouro Verde, que tipo de ética, que tipo de escrúpulo a gente possa imaginar dessas pessoas com o trato nos resíduos, com relação aos resíduos que se produz na cidade. O processo de destruição das cooperativas já vem de muito tempo. E esse projeto é uma prova material da falta de compromisso que essas pessoas têm com a população de Campinas. Então eu acredito sim que, em primeiro lugar, eu fico muito feliz, foi uma surpresa para mim a quantidade de pessoas que hoje estão aqui. Eu imaginava que viria muito menos. E isso daí já prova que, graças a Deus, já existe uma consciência se formando. As pessoas podem pegar e abdicar de estar em suas casas hoje. A maioria de nós veio de um dia de trabalho, de um dia de produção, e que de repente abdica de um descanso para poder estar aqui pela importância do tema ser tratado e pela experiência de quem as expôs. Então, gostaria de agradecer ao professor pela elucidação e mostrar que realmente esses tipos de exposição, quanto de comida vai precisar para dar para todo mundo, a quantidade adequada. O que é a quantidade adequada? O que é isso? Né? Então, realmente, a gente tem que otimizar esse núcleo para que ele aumente e que realmente a gente possa dar uma resposta. Caso contrário, é assinar a nossa incompetência como cidadão de fazer valer os seus direitos. É isso. Reis? Bem, acompanhando o que o professor estava dizendo, eu vou falar mais tecnicamente, porque eu sou técnico mecânico, eu sou projetista de máquinas e equipamento. E eu quero dizer que eu posso até estar dizendo com o Marcelo, eu fui político, porque a partir desse ano aqui encerro minha carreira. Eu fui candidato a vereador nas eleições passadas. E um dos meus temas de projeto, eu tenho numerado lá, marcadinho, mais de 20 itens, e um dos itens era exatamente esse, a reciclagem. Porque além de técnico mecânico, também sou meio artesão, eu sou cadastrado na SUTACO e também na Economia Solidária do CEPAT. E o resíduo, que o professor citou 3 tipos de resíduo, né? Um é o reciclado, inclusive na minha região, eu moro no Jardim Garcia, na minha região passa amanhã. Outro é o resíduo sólido e outro é o resíduo orgânico. O que acontece? Como técnico, como projetista de máquina, eu trabalhei numa empresa alguns anos atrás, não existe mais essa empresa em Campinas, não sei se o professor conheceu, que era Bedarf, era uma empresa alemã. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Ela construía fornos industriais contínuos para a área de cerâmica, para queimar a cerâmica. Você faz o piso ou um vaso sanitário e depois existe uma queima e ela é progressiva, né? Você não pode simplesmente jogar uma cerâmica no fogo que ela racha. Então ela é um sistema progressivo de aquecimento e resfriamento. É um forno de 50, 60 metros de comprimento. E ele era usado gás para queimar. E essa mesma empresa alemã também produzia um gerador de gasogênio para produzir o gás através de lenha, de carvão, e eram geradores muito grandes. E esses geradores
Depois eu voltei, saí dessa empresa e voltei a trabalhar novamente nessa empresa, já lá na Alemanha, foi comprado por uma outra, chamada Riedhammer, né? Em alemão, se não me engano, ele Riedhammer, uma coisa assim, mas em português a gente falava Riedhammer mesmo. E foi desenvolvido um gerador de gás a partir de resíduo. Era essa a parte técnica que eu queria falar sobre isso. Que foi feito, inclusive um protótipo, um gerador pequeno na empresa, para servir de workshop, coisa assim, para demonstrar que poderia ser queimado lixo. E isso me chamou a atenção. A partir daí, você fazer o gás, o que ele falou do CDR, que é a queima do lixo, né, de resíduo, para se fazer o gás. Né? Esse gás, que o biogás, é aquele que enterra o lixo, e ali a gente, na beira da Anhanguera, a gente tinha isso ali, chegando em São Paulo, né? Que aqui fica o gás saindo, que é de fermentação do gás, do lixo orgânico. Porém, esse é feito com resíduo, né? E ele conhece muito bem aqui o que é o resíduo sólido. Então, se é a separação de 3 tipos de resíduo, e que se poderia fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns anos atrás, eu não me lembro quanto tempo exato, o prefeito de Indaiatuba estava fazendo uma pesquisa para incineração de lixo. Eu não sei no que deu. E eles estavam pesquisando na Alemanha o incinerador. Porém, é como o professor disse, é uma tecnologia muito cara. Hoje, incinerar lixo ou se produzir gás através de queima é caro. Porém, para um projeto de 30 anos, como ele disse, não, viável, tal, porque vai fazer isso. Como o doutor aqui disse, olha, se tiver de tanto em tanto tempo uma revisão disso tudo, sabe? Eu gostaria, inclusive, que era uma das minhas propostas, trabalhar em pesquisa, entre outras coisas, tanto do lixo reciclado, que é o que pode ser reaproveitado, como reaproveitado, que eu quero dizer, em manufatura, né? Como o plástico, por exemplo, se torna, o PET se faz outros tipos de coisas, faz até brinquedo de plástico com isso. E também o resíduo, esse sólido que seria queimado. Como disse, por exemplo, há 9 anos vai pegar com gaiola, é o que eles fazem hoje. E depois de 9 anos vai compactar. O quê? Ferro, alumínio, plástico, papel, madeira. Vai compactar? Vai usar para quê? Depois que você compactou tudo isso, ele deve conhecer muito bem esse tipo de coisa também. Se você compactar um monte de material junto, não serve para nada. Ele tem que ser seletivo. Plástico, vidro, metal, papel, para que se possa usar numa reciclagem. E é esse outro ponto que eu tinha como projeto, se caso eleito. Né? Mas como foi dito aqui, né? Que nem uma CPI da saúde aconteceu o que aconteceu na minha região, porque eu moro próximo do Ouro Verde, que aconteceu o que aconteceu, e os nossos legisladores votam contra. Por quê? Espera aí, nós não estamos falando em pessoas que estão dirigindo, porque eu sou a favor do fulano, mas eu sou contra o cicrano, porque o prefeito, porque... Não sou contra ninguém, eu sou a favor de saúde. Era um outro ponto que eu tinha, não tem nada a ver com essa reunião, mas era um outro ponto que eu tinha, porque eu sou filho de paraplégico. Era um outro ponto que eu tinha também no meu livro. Mas veja bem, se nós não conseguimos, com 33 vereadores em Campinas, 23 votaram contra uma CPI da saúde, morrendo gente no Ouro Verde, por falta de medicamento, por falta de material para curativos. Eu conheço pessoas que trabalharam lá dentro que pediram a conta, falou, Reis, eu falei, como é que tá? E o que aconteceu no Ouro Verde? Reis, eu pedi a conta do Ouro Verde, não tem condições de trabalhar. Então, veja bem, nós temos que realmente, pegar esse apanhado que foi feito. Eu acho que cada um de nós poderíamos entrar no site daí, e assim como o professor puxou essas 70 páginas dessa
ocorrência que vai ter, e como ele disse, nós temos que fazer alguma coisa, reunir e mandar um manifesto, e que os vereadores são poucos que vão adotar isso daí, mas mandar um manifesto, espera aí, vamos especificar, como o professor disse, não tem técnica, é porque você precisa de um engenheiro sanitário, você precisa de um engenheiro mecânico, eu sou da área mecânica, eu sei do que ele está dizendo, precisa de um engenheiro químico, de um engenheiro ambiental. Sim, é esse pessoal que precisa se reunir e falar, não, esse ponto aqui está isso, esse ponto é esse, e cada ponto, eu acho que o professor colocou muito bem isso, sabe, dentro da explanação dele, do que ele fez um apanhado ali, dentro dessas 70 páginas. Eu, por exemplo, não conhecia isso. Amanhã eu já entro no Google e vou tentar buscar essas 70, né? E eu acho que é muito interessante. No site do DLU, está no DLU, dentro do site da Prefeitura, no Departamento de Limpeza Urbana. De Limpeza Urbana, eu vou buscar isso amanhã. Quando você entra no site da Prefeitura, tem uma abinha em cima, assim, azul, que você vai direto para todos os documentos. Então, que também eu quero ler isso daí. São 70 páginas? Tudo bem, vamos ler 70 páginas. E era isso que eu gostaria de expor, tá? E aqui dentro do que... Sim, como vocês me convidaram, eu posso replicar sem ficar na poder? ordem? Você quer já responder ou pode Não, fazer só mais falar, quatro? complementar uma coisa rápida, que ele falou de energia, da reciclação, tal. Existe um conflito de interesse entre a reciclagem e a geração de energia. Esse é o principal. Tá? Se o interesse for gerar energia, a reciclagem vai estar desfavorecida, porque o que gera energia é papel e plástico. Tá? Esse é um ponto principal. Quem falou outra coisa, eu esqueci, mas é por aí. Ok, professor, obrigado por essa informação. Talvez por causa disso, então, que toda a reciclagem já venha sendo diminuída, não é à toa, né? Para convergir nisso que está acontecendo agora. Então, isso que a gente está acontecendo agora, a gente está sendo pego de surpresa, mas isso aí não deve ser coisa nova. Quer escrever? Não, eu nem estou inscrita, mas podia me inscrever também. Quer Você é dona de casa, gente. Só vou falar o que eu estou achando. Quero me inscrever. Marinho. Vou falar um pouco de uma questão que foi um pouco tocada por algumas pessoas, que é das cooperativas especificamente, né? No documento a única coisa que fala é do apoio para os... Não tem meta de quantas cooperativas, quantas pessoas envolvidas, quanto dinheiro vai... Não tem nada, não tem apoio. Apoio. O que é? Apoio pode ser uma bengala, né? Exatamente. E hoje o que se tem é justamente a briga para que as cooperativas sejam contratadas pela prefeitura, tanto pela coleta quanto pela triagem dos materiais, né? E daí quando você tem essa expressão de um apoio no documento, isso realmente não significa nada e acho que até retrocede de fato na importância que se dá para o trabalho dessas pessoas, né? Que são muitas e infelizmente não tem visibilidade, não tem reconhecimento praticamente nenhum. E até essa questão de ter esse conflito de interesses entre a geração de energia e a reciclagem, ela é manifestada também pela questão do caminhão compactador, né? Porque o caminhão vai necessariamente reduzir a quantidade de reciclagem. E além da piora da qualidade do material, tem também do risco para quem trabalha com ele por ter ali, na hora que você separa o seu vidro em casa, se vai para dentro de um compactador, aquilo vai se espalhar e não vai ter resultado essa separação cuidadosa, né? Essa cautela com o material. Posso só fazer uma observação? Eu não acredito muito que o compactador ele inviabiliza a reciclagem. Ele não faz uma compactação tão severa de um bloco impenetrável. Não, ele pode prejudicar, assim, ele pode prejudicar uma operação, mas ele não inviabiliza o resíduo. Tá? O que acontece hoje é que já existem os containers de 1.3 reciclável. E por que a prefeitura não pega ele como reciclável, o reciclável com compactador? Porque o reciclável não está reciclável. Você tem muita mistura, você tem muita contaminação de resíduo. A sociedade não está apta a praticar coleta seletiva.
Né? Essa é uma triste constatação, as pessoas contaminam o seu resíduo. Então, mas a compactação acho que não faz um bloco, assim, não dá mais para abrir. Atrapalha, mas não é uma parte da reciclagem, sim. E aí nisso se entra também essa questão da instrução da população, né? Porque conheço pessoas que falam, não tem instrução, não tem orientação para que se limpe o resíduo. Então, eu vou separar assim, eu faço minha parte, eu separo ali o que é reciclável, o que é orgânico, mas dependendo se o resíduo vai sujo, ele fica também, ele inviabiliza a reciclagem, dependendo do resíduo, dependendo da quantidade que tem, né? E queria só chamar a atenção para esse ponto mesmo, de onde estão esses trabalhadores dentro desse projeto e qual que é o futuro deles, né? Enquanto se tem uma briga para que eles sejam contratados. E até tem uma cidade... Tem futuro. Não tem, né? exatamente. Tem uma cidade na região que está passando por um processo seríssimo, que foi justamente por conta de uma PPP. 2 anos atrás teve a mudança para caminhão compactador, a cooperativa que era contratada para coleta e triagem foi avisada que não faria mais a coleta e a qualidade do material caiu drasticamente, além de inúmeros fatores, né? E recentemente foram avisados de que essa empresa que foi contratada vai ser responsável por todo o processo. Então eu acho que dá para a gente usar inclusive esse exemplo para ver qual que é a prospecção de fato do que vai acontecer. Já não é nem citado. Nessa PPP tinha, se não me engano, tinha a contratação de 2 anos, né, dos cooperados, e daí agora chegou no fim dos 2 anos... Que é a cooperativa mais antiga da região. A gente fazia coleta porta a porta, da melhor forma possível, da forma mais em conta e é do eficiente. PCJ a mais antiga, não é só da RS. Ela está no chão, o povo está lá passando fome. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que se atentar tanto para as questões técnicas do projeto quanto sociais. Isso é sustentabilidade. E a empresa, o que ela vai fazer? Gente, a empresa quer só isso, não é nada, né? Então, o que ela quer? Ela quer ganhar bastante e ter pouquinha despesa. Esse projeto não é projeto, né? Isso é uma palhaçada, isso aí está totalmente aberto. Então, ela vai entrar e fazer o que for interessante para ela no momento que ela quiser. A qualquer momento ela muda, porque ela não está amarrada com nada. Ela vai trabalhar 30 anos para ter bastante lucro e pouca despesa. Então, se o interessante for energia, ela vai compactar tudo um pouquinho da energia, porque ela fica a impressão que dá que esse projeto está de trás para diante. Tem alguém interessado, montou esse rascunho, parece que foi de estagiário, tem algum estagiário? Fez um estágiozinho ali, né? Montou só um negocinho, né? Para dar uma pinceladinha. O fulano já está lá esperando, já foi conversado, porque 30 anos, de onde veio isso? Né? Eu acho que isso aí é de trás para diante. Você não desenvolve um projeto de trás para diante. É do que eu tenho para frente, não do que eu vou conseguir para cá. Então, a impressão que dá é isso, é lucro e lucro. E pouca despesa, ou nenhuma. Posso falar? Não está nem na minha vez, né? Ainda não. Ai, desculpa. Mas foi pertinente. É gancho, peguei o gancho. Foi pertinente. Mas a gente sempre tem que ter isso. Eu acho que aqui, eu até me acho bobinha conversando aqui, sabe por quê? Porque a gente está sendo muito inocente, gente. Isso aí é coisa grande, é muito dinheiro, né? A gente está sendo inocente, mas eu acho que é inocente no ponto de estar ainda se conversando tecnicamente, porque não tem nenhuma técnica. A gente está vendo o interesse é dinheiro e fazer dinheiro. Não à toa estão desmontando o que existe. Bom, agora já desmontou, então agora vai por aqui mesmo. Já desmontaram em outra cidade, que você está falando? Qual cidade é? Eu lembrei o que eu queria falar. Só uma observação rápida. Esse é um assunto particular. Esse negócio não tem conserto. Não adianta mandar sugestão lá que não tem como consertar isso. Não tem. Já está resolvido. Não tem. Isso não tem conserto. Acho que a única solução
razoável é que essa coisa não ocorra e que algum gestor público ou administrador faça a lição de casa desde o início. Um estudo técnico prolongado. E mais, eu não acredito nesse troço PMI. Porque PMI vai ser oferecida o que as empresas têm na mão. Não necessariamente é o que seria o melhor para a cidade ou a gente pudesse buscar melhores soluções. O PMI é um troço, e aí uma outra questão. Tenho dúvida se a PPP é a melhor solução para a gestão de lixo, mas isso é uma outra discussão. Pronto, já parei. Professora? Bom, eu dou uma disciplina de gestão de resíduos. Se algum aluno apresentar isso aqui, fica. Vai ficar pelo caminho. É muito interessante eles chamarem isso de um termo de referência que tem o objetivo de definir regras de investimento. Né? E fala aqui que é investimento para prestação de serviços adequados. Né? A gente, na universidade, quando você não quer falar que a coisa está ruim, você diz que ela é adequada. Assim, é grande, né? Ele é socioambiental e é financeiro. E eu fiquei procurando, porque eu trabalho com socioambiental, eu fui procurando socioambiental página a página. Foi muito difícil de achar. E eu fiquei olhando essas tabelas. Eu gosto muito de ficar vendo tabela, porque tabela é uma coisa sintética. Aí tem uma tabela aqui, eu vou citar só algumas delas. A tabela onde eles falam do percentual mínimo de atendimento de coleta seletiva porta a porta, um caminhão compactador, um container de PAD de 1 metro cúbico. Tá? E do primeiro ao 9º ano não tem percentagem alguma. Não é para ter coleta seletiva por 9 anos? Não, ele disse que é com o caminhão gaiola. Mas, é o que ele disse. E aí, ele vai ficar os 12%. 12%, eu posso compactar, né? Daquilo que ele vai coletar. Quando você olha isso aqui, me deu vontade de mandar a política nacional para eles lerem. Porque isso aqui contradiz a política nacional. A política nacional começa dizendo que você tem que investir na não geração. E aí, bom, investir na não geração implica em investir em que a comunidade que mora, né, os habitantes de Campinas, mudem hábitos. Né? Se você tem que investir nisso, fica muito estranho. Ai, acabei tirando a mão do lugar certo. Desculpa. Não está numerada a página. Não está. Ela está numerada só no texto que diz as páginas todas estão numeradas no 74. Quando você imprime, a numeração desaparece, né? Mas é uma coisa meio absurda, porque ele tem aqui 2 parágrafos sobre educação ambiental. Né? Como é que eu vou mudar o hábito das pessoas dizendo que vai ter campanha? Campanha não muda hábito. Campanha te lembra que você deve fazer algo que você já está com ela introjetada na cabeça. Campanha de vacinação é boa, porque ela vai te lembrar, sabe aquilo que todo mundo sabe que tem que ser vacinado? Então está te lembrando quando que é. Isso é campanha. Agora, se a gente vai mudar hábito, não é com campanha que a gente muda hábito. Né? É uma coisa muito mais sistemática, a sensibilização é muito maior. Porque também não se cria consciência nas pessoas. Porque se fosse fácil criar consciência, em cima dos 10 mandamentos, ninguém jamais teria roubado, matado ou admirado, né? Será que a palavra certa é a mulher do próximo, né? Então, a gente não a gente não conscientiza ninguém, né? Você sensibiliza a pessoa. Como diz aquele filme Advogado do Diabo, o diabo disse que o que ele mais gosta no ser humano é o livre-arbítrio, né? Porque depois que você está sensibilizado, você pode ou não ter consciência sobre alguma coisa. E aqui me parece que quem está lidando com a responsabilidade da gestão do resíduo, da política de resíduo em Campinas, ele, por livre-arbítrio, não quer olhar a política nacional. Não quer ler nem a política do Estado de São Paulo, que é mais antiga que a política nacional, não avança tanto quanto a nacional, mas se contradiz ao que está aqui o tempo todo. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar, tem que assumir isso, né, e falar sobre isso. Não concordo com o Biso em relação a isso aqui, não merece nenhum documento. Né? Porque... Não foi isso. Isso não tem conserto. Ah, bom. Merece um monte de coisa, mas isso não tem conserto. Porque isso, na realidade, não é de fato um plano. Isso aqui, o que
eu passei os olhos, porque eu detesto ficar mexendo com questões financeiras, mas se você pega o termo financeiro, ele é muito mais sofisticado e detalhado do que o de conteúdo. Né? Ah, então, assim, eu acho que o gerente de banco ia amar aquele termo financeiro, porque ele é todo, tem todos os detalhes, percentagem, quanto dá, né? Mas aqui o conteúdo, por que é aquele financeiro? Que na realidade deveria ser suporte disso aqui, isso aqui não nos apresenta muita coisa. Né? Então, eles pincelam coisas, eles falam de lâmpada. Desculpa, eu perdi as páginas todas aqui. Ele fala de lâmpada, de pilha e os outros resíduos tecnológicos. Eu falei, meu Deus, todos os eletroeletrônicos viraram outros tecnológicos em pleno século XXI. Né? Isso é, assim, você ficar estarrecido. Né? E aí ele cria metas de metros lineares ou quadrados de praça a ser varrida, de rua a ser varrida, por 30 anos, que quando você começa a pensar isso como território, você fala, uai, decidido então Campinas não vai crescer mais não, né? Então, assim, 900 km² de território, tudo vai ficar desse jeito, a gente não vai ter mais bairro, eu falei, a população imobiliária foi dormir, tá? Vai hibernar para sempre, né? Ela não vai ampliar a cidade. É que o secretário de Estado não existe. Circulação imobiliária. Então não é especulação. Os empreendedores, os investidores imobiliários, tudo bem. Os investidores imobiliários não investem mais na cidade nos próximos 30 anos. Porque quando você começa a detalhar quilômetro de rua ser varrida em 30 anos, e diz a cada ano vai varrer mais tanto, você fica imaginando quanto que a cidade está dizendo que ela vai ser incrementada em termos de rua, né? Que vai ter que ser varrida. Então você fala, muito estranho. Se isso for incremental a cada ano mais essa quantidade, a gente vai ter que começar a expandir para os municípios do lado, porque vai faltar. Se isso for estanque, é pior ainda, porque a gente sabe que numa região como essa não é possível. Então você tem, por qualquer pedaço que você pegue no texto, você pega esse termo de referência e vai pensar o conteúdo técnico, ele é para inglês ver, sabe aquela coisa que você fala, tá aí, todo mundo viu. Então dá a impressão que a pessoa sentou e falou assim, gente, não esquece da varrição. Então um negócio aí. Não esquece, tem lá os tecnológicos, tá? Então põe aí para todo mundo ver que a gente pôs de tudo. A gente não esqueceu de nada. Os catadores, é absurdo o que eles estão fazendo aqui nesse documento. Eu quero discutir até agora. Né? Mas mesmo primeiro, o atual diz que é apoio. Então eles só mantiveram, eles não pioraram, eles mantiveram o apoio. Mas no atual, o apoio tem uma percentagem, certo? De quanto tem que ser e quanto, até por ano, por mês, que tem que acontecer. Aqui nem isso tem. Aqui é um apoio, né? Se você quiser apoiar para o cara cair no chão, para ele não bater a cabeça, está apoiado, tá? Então, isso é uma coisa muito complicada. A educação ambiental, os catadores, não tem nada sendo dito. Então, quer dizer que a coleta seletiva é uma bobagem. Falam mais em CDR do que falam na reciclagem. Então, eles estão, de fato, tentando investir em produzir CDR. E sair queimando o resíduo. Que é como se a gente estivesse indo, para variar, né? A gente tem uma legislação fantástica e a gente está indo contra tudo que está todo mundo fazendo no planeta. Eu tenho 2 vezes que cheguei da Alemanha e fui visitar usinas de CDR. Várias usinas de CDR. E na Alemanha as pessoas estão diminuindo. As usinas estão sendo vendidas aqui porque lá não tem mais resíduo. E uma coisa que aqui eu já ouvi várias vezes o secretário dizer que CDR é uma fonte de renda. Para ele. Né? É uma fonte de renda. Lá, todas as empresas que produzem CDR pagam o CDR ser queimado. E há pouco tempo eu estava conversando com o pessoal de Belo Horizonte, que é onde tem as tais sementeiras que o Ministério das Cidades quer que use CDR. Né? Porque o Ministério da Cidade hoje, a Secretaria Nacional
saneamento ambiental tem uma política de dizer que é bom fazer CDR para as sementeiras, para substituir, para ajudar as sementeiras na queima. Recentemente teve uma reunião com a Votorantim em Belo Horizonte, eu estava conversando com esse pessoal essa semana, e eles me disseram que a Votorantim foi categórica. Nós achamos muito bom receber gratuitamente esse material das cooperativas. Ninguém falou em pagar, né? Porque isso ninguém paga por isso. Isso é assim. E o que é isso? Isto é resíduo misturado. Porque fica muito caro, fica impossível você fazer a segregação adequada de um resíduo misturado que está sujo, ele vai virar CDR. É isso. Se a gente não tem uma política de educação ambiental, o que vai acontecer com o resíduo? A gente sempre vai separar o reciclável com o cara de CDR, para virar CDR. Né? Não tem como se separar de outro jeito. Eu fui fazer uma oficina de lixo zero em Hortolândia ontem, tinha um garoto na oficina, ele falou assim, desde que eu nasci eu acho que eu estudo e ouço falar que eu tenho que fazer reciclagem. Então eu sei que reciclagem é super, o menino deve estar no primeiro ano do técnico, está o quê? Com 13, 14 anos, né? Então assim, então eu sei que eu tenho que fazer. Agora, sabe uma coisa que ninguém nunca me conta? Que os professores todos falam que a gente tem que fazer isso desde sempre. Como é que a gente faz para fazer direito? Por que ninguém me conta isso? Entendeu? Assim, a gente estava perguntando o que eles queriam. Eu falei assim, eu queria que alguém me contasse. Como é que eu faço para fazer direito? Porque eu quero fazer direito. Que não precisa vir contar para mim que eu preciso de reciclagem. Não precisa contar para ninguém aqui que a gente precisa de reciclagem. Agora, eu duvido que alguém que esteja aqui saiba como tem que fazer direito, porque tinha uns catadores lá, umas catadoras. A não ser essas moças que são catadoras, né? E isso é uma verdade. Fica todo mundo com esse que recicla, e ninguém senta para conversar, ninguém vai num condomínio, numa reunião de condomínio, contar para quem está reciclando a mesa como é que se faz. Né? Eu mudei para um prédio, todo mundo faz reciclagem. Aí eu sentei numa reunião de condomínio e falei, gente, mas isso é mesmo? Não. A gente chamou a prefeitura aqui, a prefeitura não falou isso, só falou para a gente misturar tudo. Então o cara pega uma lata de massa de tomate, ele tem um papel que ele dobrou de presente todo bonitinho, ele tem uma caixa que ele abriu toda e pega a massa, lata de tomate toda suja, junto com a sardinha com o resto de óleo e joga. Já ganhamos um CDR de presente, né? Porque vai fazer com todo aquele resíduo. Se bater lá na cooperativa, volta. A empresa vai amar, porque ela vai carregar aquilo e ganhar os quilômetros para levar. E ganhar de novo os quilômetros para devolver para algum outro lugar. Né? Então, acho que a gente tem que ser muito categórico, acho que não precisa ser muito extensivo no que vai se escrever. Acho que seria muito importante se a gente tivesse algum economista, tá? Algum contador, algum administrador de empresa bom de conta, para pegar a parte do termo de referência, o anexo financeiro, para poder entender de fato as nuances que estão naquela coisa financeira. Porque também não dá para a gente só lidar com o conteúdo. O conteúdo técnico não existe. Então, com um documento muito curto e grosso, acho que a gente resolve isso aqui. Mas eu acho que é fundamental a gente entender aquele financeiro. Porque ninguém faz um contrato de tantos milhões de reais por 30 anos com essas premissas que estão aqui e está de fato interessado em mudar a cara da cidade para resíduo. Essa quantidade de lixão que eles criaram para espalhar pela cidade, que eu não sei, eu moro aqui, próximo, então aqui essa região está coalhada, né, desses que contêm lixão, que em tese ele põe orgânico e a população põe o que quiser ali dentro. Ele foi lavado dos 3 meses antes da eleição. Ele era lavado de 15 em 15 dias. Desde que o Jonas assumiu a prefeitura de novo, nunca mais nenhum container desse nessa região viu água, nem o caminhão de lavagem. E eu já liguei para a prefeitura, porque está começando a feder na rua. E aí a informação que eu tive é que o caminhão estava em manutenção. E isso tem 2 meses. Então, a cidade agora está fedendo, coisa que ela antes não tinha o cheiro que ela tem,
por conta desse monte de lixão que foi espalhado pela cidade. Porque o que acontece? Eu vejo que muita gente nem põe mais as coisas ali no saquinho. Já chega e joga de qualquer jeito, porque afinal de contas você criou uma lata de lixo, né? Então para que eu vou ficar cuidando de pôr tudo em saquinho? O pessoal que coleta, que sai com os cachorros, que aqui a gente tem vários deles, tem muita gente que sai com papel. Então cata o cocô do cachorro de papel, abre e joga ali dentro. Então aquilo está virando, assim, pode andar a pé, não sei quantos aqui andam a pé, mas anda a pé aqui pelo centro que vai sentindo um aroma que Campinas nunca teve. E é um absurdo. E o que a gente vai fazer com isso? Também, assim, na Itália, quando as cidades acabaram com isso, algumas cidades de médio porte da Itália, teve festa. A população fez festa. O dia que o prefeito foi lá e falou, estou retirando o último container lixão do centro da cidade. A cidade parou numa grande festa. Você viu que tem um negócio de contêiner subterrâneo? Sim. Né? O container subterrâneo é muito mais razoável, né? Bem diferenciado. Mas a quantidade... Tomaram mesmo cuidado com os outros. O container, você tem, por exemplo, o container, aqui em Campinas tem 4 containers, né, ali no centro, na praça. No Lago Rosário tem um, no Lago Rosário tem um, em frente à Basílica tem outro, né? O que acontece com esse container aqui? Quando ele lota, porque parece que ele não é grande o suficiente para o que tem ali, o povo começa a pôr em cima e em volta. Então vira arranjo de túmulo, sabe? Né? Você fica aquele arranjo, fica aquele tubo, ninguém põe nada em cima do tubo, então fica em volta. Parece que você tem uma lápide, né? Então está todo mundo... E o que é interessante também, esse gancho da educação, sensibilização e apreensão do que deve ser correto, é um grande caminho, porque não adianta nada esconder embaixo da terra ou em cima da terra. Se continuar misturando, gerenciando errado os seus resíduos, esteja em cima, esteja embaixo, não tem valor. Só para fechar, assim, eu acho que a gente precisa, no documento, começar dizendo que a política é muito categórica. Não geração, eu passo um. Para ter não geração, você tem que ter uma população informada e, de fato, uma população que entenda o que está acontecendo, o que é resíduo, que lixo é uma coisa que não tem que existir, lixo é uma coisa de lixo zero mesmo. Porque lembra sempre que cada coisa, quando vira resíduo, ela vira individualmente. E do mesmo jeito que a gente pega, sei lá, você chega da lavanderia com um monte de roupa, você não separa roupa por roupa e põe no lugar adequado? Por que quando você decide individualmente, acabou a tinta, ela tem que estar aqui. Esse papel eu não uso mais, tem que ir ali. Por que não? É automático a gente lidar com arrumar o armário, arrumar os livros. A gente arruma um monte de coisa o tempo todo. Né? Por que não acabar com a noção de lixo? Então a gente entender que tem resíduos e cada resíduo é sempre matéria-prima para uma coisa diferenciada. Porque não tem mais recurso natural, renovável ou não, para a gente continuar minerando. Então é louco a gente começar a usar coisas que são capazes de serem de novo matéria-prima nos mesmos processos, ou em outros processos produtivos, transformar isso em cinza, para uma energia que não é tão diferenciada. Aliás, se você for fazer a pegada ecológica disso, a gente está destruindo matéria, queimando esse tipo de matéria. A gente está destruindo matéria. A pegada ecológica é muito maior quando você produz o CDR do que não. A Europa tem metas, a meta que saiu semana passada na Europa, a Alemanha vem falando, a gente é o melhor país do mundo, eles fazem reciclagem bem feita, em torno de 45% do resíduo. A meta que eles adotaram agora até 2030 é de 80%. Só 20% pode virar CDR. E aí a gente adota essas metas bíblicas aqui, é ridículo. Num país que todo mundo está querendo, mas não sabe como, porque para mim essa fala desse garoto é emblemática. E se você começar a perguntar para as pessoas, todo mundo vai dizer, mas como que eu faço? Né? Acho que bom. Gente, a gente tem mais 3 inscrições. Valdeci, Salomão, Renato.
São 8h35, teoricamente a gente acaba às 9h. Aí minha proposta é, na fala do Aldeci, quem quiser se inscrever, se inscreve, a gente encerra para depois fazer o encerramento. Bom, boa noite a todos. Eu cheguei atrasado um pouco, não pude ouvir tudo o que o professor Valdir falou. Um velho conhecido meu, né, Valdir? Tivemos como diretor o Daniel, aqui também tem o professor Emílio, que também é um velho conhecido. Celeste foi embora. Tem outros aqui, a nossa querida Elaine, ouviu tudo que o professor falou, depois pode me inteirar. Agradeço aí, foram várias falas aqui falando da coleta seletiva. Eu sou um catador, eu tenho, sinceramente, modestamente, a felicidade de estar dentro de uma rede de cooperativas, onde as condições